E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Toziro. E é verdade, a minha voz começou a engrossar quando eu tinha 10 anos. Eu lembro o dia que isso aconteceu. Pra falar a verdade, eu estava no Brasil quando isso aconteceu. Se vocês me seguem no canal, vocês sabem que agora eu tô morando na Inglaterra. Tô morando na Inglaterra desde que eu tinha 9 anos. Na minha opinião, é uma história muito interessante. E tendo uma voz mais grossa, assim, desde os 10 anos, é uma coisa que realmente muda a sua vida. When I don't have my headphones in, so I can't listen to anything. I think I'm gonna need an amp, but I'm not sure. But in case anything happens, I'll get one. Hope it's not like. É uma coisa que fez uma diferença muito grande na minha vida. A interação que eu tenho com as pessoas, o tipo de trabalho que eu consigo, a música que eu toco. E eu vou falar tudo sobre isso pra vocês, então assistam até o final do vídeo. É claro que se vocês quiserem me ajudar um canal menor que nem o meu, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e também me seguir no Instagram, porque eu adoraria chegar a 4 mil seguidores no Instagram. A minha voz engrossou quando eu tinha 10 anos e eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu tinha ido pro Brasil pra poder ver meu pai, pra poder ver os meus avós. E pra falar a verdade, foi no último dia. Foi no dia que eu acordei pra pegar o avião pra ir de volta pra Inglaterra. Eu lembro que eu acordei e eu lembro que a minha voz estava mais grossa, do nada. E eu falei pra minha mãe, falei assim, ué mãe, Por que minha voz tá desse jeito? e ela meio que falou pra mim, falou assim, Gabriel, eu acho que você pegou um resfriado, alguma coisa assim, por isso que sua voz tá desse jeito. E eu estranhei, eu pensei assim, falei assim, poxa, eu realmente acho que minha voz já deu uma engrossada já. Mas é claro que eu só tinha 10 anos e isso é uma coisa muito estranha de acontecer para um menino de 10 anos. Mas para falar a verdade, isso foi uma coisa muito boa, porque eu lembro que mais ou menos nesse tempo, eu escutava minha voz e eu pensava, Poxa, minha voz tá muito fina, sabe? adoraria de ter uma voz mais grossa. E foi praticamente um milagre, porque eu consegui ter essa voz mais grossa e consegui com 10 anos. Isso é uma coisa muito, muito doida. Eu não sei qual que é a diferença entre aqui, na Inglaterra e o Brasil, mas aqui eu tive a voz mais grossa da minha escola inteira, desde que eu tinha 10 anos até quando eu saí da escola. E pra falar a verdade, eu tô na faculdade agora. Se vocês me seguem, vocês sabem que eu tô estudando gerenciamento ambiental com comércio. Mas até lá na faculdade, eu ainda tenho a voz mais grossa. E uma das coisas que eu acho interessante is when I speak English, my voice actually sounds deeper. Now, I don't know why that is, but it just does. And I don't know, it may be something to do with the mouth. Mas a minha voz realmente parece ser muito mais grossa quando eu falo inglês. Então, daí, como eu tava dizendo pra vocês, eu tava indo de volta para o aeroporto, e daí a minha voz engrossou, a minha mãe falou que pensou que era um resfriado, mas continuou desse jeito. A minha voz não parou de ficar grossa. E eu falei assim, graças a Deus. Tanto é que eu apareci lá na escola e meu colega falou assim pra mim, Wow, Gabriel, your voice has dropped. E eu falei, é verdade, parece que minha voz engrossou já. E desde então, isso teve um efeito muito grande na minha interação, interação com as pessoas. Por exemplo, quando eu faço um vídeo no YouTube, pode ser em inglês, pode ser em português, se vocês olharem nos comentários, uma das primeiras coisas que vocês vão ver, e a maioria das coisas que vocês vão ver, é o pessoal falando sobre a minha voz. Eu não tenho problema nenhum com isso, isso é uma coisa que eu já tô acostumado, mas é um ponto de observação muito interessante. Tanto é que isso vai pra todos os meus vídeos. Eu posso estar fazendo um vídeo falando sobre, eu não sei, sobre minha altura, eu posso falar um vídeo falando sobre o kit de barba que eu recebi, qualquer coisa que for. E eu também tive muitas interações interessantes. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, We're probably gonna have some more time to write our own music and do music that we can do really well and that we love to play really well. I think that's not going to be a problem. eu fiz uma viagem lá com a minha escola lá pro sul da França. Foi muito interessante, foi legal, e eu tava lá pegando a comida. E eu falei assim, obrigado pro cara. E o cara olhou pra mim e falou assim, você é o filho do Vin Diesel? Eu falei assim, cara, talvez a minha voz é parecida, mas eu sou parecido mesmo? E tipo assim, toda vez que eu encontrava uma pessoa pela primeira vez, toda vez que eu ligava pra alguém pela primeira vez, toda vez que eu mandava uma mensagem de voz, a primeira coisa que as pessoas sempre falavam pra mim é, você tem uma voz muito grossa. Isso também é, claro, acompanhado com a minha altura também. Agora, a minha altura não é uma coisa tão significante hoje em dia, mas quando eu tinha 12 anos, eu tinha 1,79 m. Eu fiz um vídeo falando sobre isso em inglês. Deixa nos comentários se vocês querem que eu explique pra vocês minha jornada com a minha altura, quantos metros que eu tenho agora, quantos metros que eu tinha com certos anos, porque realmente isso também é uma jornada muito interessante. E pra falar a verdade, é muito parecida com a minha jornada da minha voz. Tendo uma voz grossa, tem os seus prós e seus contras também. Eu diria que um dos prós é que o pessoal gosta disso. As pessoas gostam de uma voz um pouco mais grossa, eles acham que é uma coisa melhor de ouvir. Eu entendo. É claro que tem isso, e em termos de música, se vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito de um rock bem pesado. Chama metalcore, o tipo de música que eu gosto. E esse tipo de música, eles cantam e eles também dão uns gritos de vez em quando. E isso me ajudou com os gritos.
Porque, tipo assim, tendo uma voz mais grossa, eu consigo dar uns gritos bem mais grave, bem mais grosso. E isso é uma coisa que é bom pra esse tipo de música, é claro. Me ajudou bastante em termos da banda. Faced with the challenge of the deep abyss, I know I won't resist the temptations I expect. And I know I went this far. Mas também é claro que tem os seus problemas. Isso acontece mais quando eu tô falando inglês aqui na Inglaterra, mas quando, por exemplo, se eu vou pra uma festa, se eu vou pra um show, se eu estiver falando com alguém, eu tenho que falar muito mais alto. Eu tenho que fazer assim com a minha voz, deixar a minha voz bem mais fininha pra poder escutar. Porque a minha voz, quando eu tô falando normal, assim, tipo, não sei, desaparece quando tem um barulho muito alto. E uma das outras coisas, quando eu tô sentado ali no sofá do meu quarto, o quarto da minha madrinha aqui, eu fico falando com os meus amigos jogando Xbox, eu posso estar falando assim, bem quietinho, mas ela ainda liga pra mim, Gabriel! Porque eu acordo ela, porque ela consegue escutar a minha voz. Agora, eu acho que isso é porque, ela fala que é por causa da vibração da minha voz, e eu entendo isso, sabe? Isso é uma coisa que normalmente não seria tão ruim assim, mas por causa disso eu fico acordando ela. Eu também tentei fazer algumas coisas, eu comprei esse microfone aqui, eu quis ver se eu poderia fazer alguns trabalhos em termos de... Eu acho que o nome é ator vocal, voice acting, que fala inglês. Mas isso é uma coisa que me ajudou com isso, por causa que, é claro, tendo uma voz mais diferente assim, ajuda bastante. Mas eu diria que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Como eu disse pra vocês, muda a percepção que a pessoa tem em você, especialmente quando eu ia pra escola. Agora o pessoal não se importa tanto assim, mas era como se fosse um ponto de autoridade, assim, sabe? O pessoal meio que te respeitava, mas pra falar a verdade, aqui na Inglaterra, o ano escolar não começa em janeiro, que nem no Brasil, aqui começa em setembro, e eu nasci em julho. Ou seja, eu era um dos mais novos, então isso me ajudou bastante. Eu tinha a voz mais grossa, e eu era mais alto também. E também em termos de tipo de genética ou alguma coisa assim, eu acho interessante, porque do lado da minha mãe, os homens têm vozes muito grossas. Meu tio, padrinho, a voz dele é mais grossa do que a minha. Deve ser por causa disso, porque meu pai é mais ou menos, é meio que grossa, mas às vezes eu escuto a minha voz e eu penso que é uma versão mais grossa do que a do meu pai. Em termos de dicas em como deixar a voz mais grossa, não tem nada que eu consigo pensar agora mesmo, mas se eu provavelmente ia conseguir pensar em alguma coisa. Então, se vocês querem ver um vídeo em como deixar sua voz mais grossa, não esqueçam de deixar nos comentários aí, ou qualquer dica pra vídeo, porque eu vejo todos os comentários. E mais uma vez, não se esqueçam de dar um like, inscrever o canal e me seguir no Instagram também, porque isso me ajuda bastante. Mas I'm not that very smart. Alright, thanks for watching the video. Bye.